Legal. Eu Vamos lá, voltando aqui. Como eu falei, os ministérios são pessoas que o presidente escolhe para ajudá-lo em determinadas áreas. Aí tem o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, o Ministério do Trabalho. E aí o que ele fez? Ele juntou alguns ministérios, colocando apenas uma pessoa para ser o ministro daquele para assumir o cargo. E aí ficou apenas 22, mas ele tinha prometido que seria 15, mas não conseguiu, tá? Aí, como a gente sabe, né, veio o coronavírus, nós estamos sem ministro da saúde, porque ele tentou com 3 pessoas e não deu muito certo, né? Não sei porquê, mas tudo bem. Em seu início, o governo contava 8 ministros de formação militar, sendo também militar o vice-presidente Hamilton Mourão. Deixa eu só fazer um breve comentário. Pessoal, mas crítico, porque vocês precisam aprender a ser crítico. O que acontece com essa coisa aqui de 8 ministros de formação militar e o Bolsonaro ser um militar reformado, quer dizer que ele não está em exercício, e o vice-presidente também ser um militar. Isso é preocupante na visão de vocês? Mas por que isso seria preocupante? Por qual motivo que isso causa uma preocupação? Bom, é o seguinte, o que acontece? Nós estudamos a ditadura, né? Ditadura foi uma época legal, né? Que o Brasil viveu, né? Divertido, podia fazer qualquer coisa que quisesse, a imprensa era livre, né? Aqui não. Então, as pessoas, com essa notícia aí, né? 8 ministros de formação militar, o presidente tendo formação militar, né? E o vice-presidente também. Então, o que as pessoas tinham medo? Tinham medo que, em algum momento do governo dele, ele quisesse instaurar uma nova ditadura militar, tá? Então, esse era o medo das pessoas quando ele escolheu os ministros, tá? Sabendo que ele já era policial, militar, reformado, e o vice também. O vice também, que é o Hamilton Mourão, também é militar reformado. O governo Bolsonaro superou as quantidades de tais ministros em comparação a todos os governos da ditadura militar, exceto pela administração de Ernesto Geisel. Então, ele tinha mais ministros militares do que na época da ditadura, exceto no governo de Ernesto Geisel. Porque durante a ditadura também tinha os ministérios. E no governo do Bolsonaro tinha 8 de formação militar. Então, tinha mais do que vários outros que eram da ditadura militar, presidentes, exceto pelo de Ernesto Geisel, que o de Ernesto Geisel, se não me engano, tinha 11 ministros de formação militar. Na política externa, o primeiro ano do governo foi caracterizado por um alinhamento
outros países governados por líderes de direita, como Donald Trump, nos Estados Unidos, e Benjamin Netanyahu, em Israel. Essa semana passada, no fim de semana, teve a cúpula do G20. A cúpula do G20 é uma reunião dos 20 países que mais influenciam o mundo. São os 20 países mais influenciáveis. Dentre eles está o Brasil, os Estados Unidos, a Arábia. Essa cúpula foi online, óbvio, por causa da pandemia, né? E foram discutidos certos assuntos, principalmente sobre assuntos. São 19 países mais a União Europeia. Então, esses países da União Europeia contam como um só, então fala G20. Então, tá? Que é ali França, Itália, todos são a União Europeia. Então, é contado como um país só quando acontece esse tipo de coisa. Nessa cúpula, os 20 países mais influentes do mundo participaram, tá? E aí eles discutiram assuntos da pandemia, vacina, essas coisas. Por que isso tem que acontecer? Por que os países precisam, inclusive o Bolsonaro, né, estava lá participando, por que os países precisam dessas discussões? Discussões, quando eu digo, não é briga, é conversar, igual a gente discute aqui sobre os assuntos. Vocês acham certo, vocês acham errado e tudo mais. Por que os países precisam passar por esses processos? Porque eles têm que entrar em comum acordo. Eu não sei se vocês já viram, se vocês já ouviram, né, a questão da vacina, que tem gente que, pode vacinar, não pode vacinar. Então, os países precisam discutir entre si, discutir entre si a importância disso, né, a importância da vacina, a importância do isolamento, porque em países, principalmente na Europa, já está em um segundo lockdown, né, além do que já aconteceu, eles estão em um segundo processo, porque teve novas ondas de contaminação. E outra coisa, porque está falando, né, que ele não pega só uma vez, né, o coronavírus. A pessoa pode pegar mais de uma vez, e além do que, na segunda vez ela pode estar mais forte, ter o corona mais forte, certo? Desde o começo... Oi, fala, Bárbara, perdão. O celular desconectou aqui, eu não estava conseguindo entrar na aula. E onde vocês estão? Estou no último parágrafo aqui, ó, desde o começo. Tá, obrigada. Desde o começo, sua administração envolveu-se em uma série de controvérsias. Bolsonaro trocou 9 dos ministros que havia indicado originalmente, saiu do partido que o elegeu após conflitos internos e anunciou o projeto de criação de um novo partido, Aliança pelo Brasil. Em seu segundo ano de mandato do governo, Bolsonaro minimizou os efeitos da pandemia, Covid-19. No Brasil, entrou em conflito com governadores, demitiu o médico Luiz Henrique Mandetta do Ministério da Saúde e causou a renúncia de Sérgio Moro, do Ministério da Justiça, após exonerar Maurício Valeixo do cargo de diretor-geral da Polícia Federal. Vamos lá, vamos fazer uns breves comentários aqui sobre isso para a gente responder. O que acontece é que, assim, tem algumas coisas que acontecem que as pessoas não concordam, mesmo sendo ele que me escolheu. É assim, ó, por exemplo, vamos supor que a tia Graziele chega em mim e fala alguma coisa que eu não concordo de fazer com vocês. Aí eu vou falar, olha, Graziele, eu não concordo. Olha, Graziele, ela manda, beleza? Mas olha, Graziele, eu não concordo. Graziele, mas eu não acho que eu tenho que fazer isso. Por fim, se a minha opinião realmente for algo muito sério, que ela queira que eu faça e eu não concordar, o que eu vou fazer? Eu vou falar, Graziele, assim para mim não dá mais. Não estou conseguindo trabalhar dessa forma, não estou me sentindo bem, eu não posso ficar. Foi isso que aconteceu. O que aconteceu? Ele elegeu os ministros, foi ele que elegeu, não, ele escolheu, convidou, as pessoas aceitaram, né? Só que quando começou a ter vários problemas de conflito, de concordar, não concordar, concordar, não concordar, essas pessoas fizeram o quê? Pediram demissão, não quiseram ficar, porque não concordaram com as ideias do Bolsonaro, certo? Então, foi isso que aconteceu com o ministro, né?
ministro da Saúde com o ministro da Justiça, que era o Sérgio Moro, porque ele decidiu exonerar uma pessoa muito importante, influente, de cargo de diretor-geral da Polícia Federal. Então, isso aconteceu porque as pessoas não estavam concordando com ele, fora que ele acabou, né, saindo do partido dele, ele foi eleito, que agora eu não me lembro qual é, mas eu acho que era PSOL. E aí ele quis criar um novo partido. Então, há pessoas que são completamente a favor do governo dele, e há pessoas que são contra o governo dele, e há pessoas que, tipo, tô nem aí. O que tocar tocou. E ele causou conflitos, tipo, ele falou, não precisa de isolamento durante a pandemia, né, no começo. Não precisa disso, que isso é coisa, é só uma gripezinha. E aí o que causou conflitos com os governadores, porque igual o governador de Goiás mesmo, no começo da pandemia, ele foi rígido, que era para as pessoas ficarem em casa, fechou tudo. E não, nossa, na rua, ali na rua da escola, as polícias passavam, se tivesse uma portinha assim aberta, eles mandavam fechar, porque senão a pessoa ia levar multa e tudo mais. Então, um dos governadores que entrou em conflito com o Bolsonaro foi o governador de Goiás, porque ele falou, não, eu vou fazer o que eu acho que tem que ser feito. Aí depois, quando a pandemia foi ficando cada vez pior, ele falou, não, pode fazer, deu autonomia para os estados, cada estado escolhe o que fazer. E foi isso que aconteceu. O governador de cada estado e decidiu quais seriam as melhores medidas a ser tomadas, né? Vamos lá. Vamos responder? Alguém tem alguma dúvida? Não. Professora, eu tenho. Então, tipo, como você disse que a gente pode ter medo dele querer fazer alguma coisa. Tipo, se ele quiser, ele falar, tipo, eu quero que faça isso, isso e isso. Uhum. Tipo, Não. ele pode ou tem que ter Não, autorização não. de outras pessoas? Porque o presidente, ele não governa sozinho, né? Eu já expliquei isso para vocês. Ele tem o governador, os senadores, que os senadores ajudam nesse processo de decisão, é o ministério, o sistema legislativo, que é o que cria as leis. Então, o Bolsonaro pode querer, tipo assim, eu quero fazer isso. Só que o Senado tem que aprovar. Se o Senado não aprovar, ele não pode fazer nada. Se a maioria não for a favor do que ele diz. Vamos supor que ele fala assim, todo mundo tem que cortar o cabelo igual. Aí o Senado vai votar para essa lei. Aí, se a metade do Senado concordar com ele, a lei é instaurada, é implantada. Se a maior parte do Senado não concordar com a ideia dele, não tem negócio feito, ele não governa sozinho, porque é uma democracia. Por isso que a gente vota no caso da federação, são deputados federais e senadores e o presidente. Aí vem os de estado, né, que é governador e deputado estadual. Tá? Então, no caso, são os deputados e os senados que vão ajudar ali nesse processo. O governador, ele vai decidir de acordo com o que o governo do federal falar. Então, o Bolsonaro, ele deu autonomia para os estados, mas isso ele não pode fazer nada sem que o Senado concorde com ele. Ele não pode simplesmente chegar e falar, porque isso seria ditadura. E nós vivemos numa democracia. Entendeu? Então, ele não pode governar sozinho. Ele não governa sozinho. Nem o presidente. Entendi. Aí, tipo... Quando é ditadura militar, sim. Aí acontece. O presidente falou, a água parou. Tia, mas, por exemplo, se ele falar bem assim, eu quero uma ditadura. Aí as pessoas vão votar, ou quando ele falar isso, vai... Não, aí o que acontece? Aí ele chama golpe militar, né? No caso dele, ele já estando no poder, o que ele faz? Ele vai, retira as pessoas que não concordam com ele, coloca só pessoas aliadas a ele, que são pessoas que concordariam. Até mesmo no Senado, ele pode fazer isso, dependendo do que está acontecendo. Aí chama golpe militar, tá? Mas ele simplesmente chegar e falar, é ditadura, o que ele pode acontecer? Pode ser deposto, porque
as pessoas influentes do Senado podem ir lá e simplesmente tirar, prender ele. Mas se ele tiver mais aliados do que pessoas contra no poder junto com ele, então o que ele vai conseguir fazer o que se ele quisesse. Mas eu não acho que isso seja uma preocupação no momento. Na minha opinião, enquanto pessoa, né? Minha opinião pessoal é que ele não tem essa capacidade, não, porque tem muita gente que não é aliado dele. E as pessoas, querendo ou não, com essa questão da pandemia, quem às vezes era a favor dele deixou de ser a favor, outras que não concordavam passou a concordar, então a opinião das pessoas muda muito. Professora, mas igual, você deu o exemplo, todo mundo vai cortar o cabelo igual. Aí, tipo, ano que vem aí vai ter outro presidente. Não. Ele ainda governa até 2022. Ah, entendi. Aí a próxima 2020... eleição é para presidente em outubro de 2022. Mas ele vai, se ele não sofrer impeachment ou não adoecer, algo assim, ele governa até o dia 31 de dezembro de 2022. A eleição acontece durante o mandato dele, ele ainda é o presidente, ele pode concorrer ao cargo de novo, aí ele deixa no lugar o vice dele, governando até passar a eleição. Quando passa a eleição, ele é eleito ou não, ele volta para o cargo, tá? Até dia 31 de dezembro de 2022. Quando for o dia 1º de janeiro de 2023, assume o vice-presidente ou ele toma posse novamente do que ele já estava, se ele for reeleito. Tá, essa não era... Também era uma das... Mas, tipo, aí em 2022, se ele não sofrer nenhum impeachment, etc., o próximo presidente pode tirar a lei que ele fez ou aquela lei vai existir para sempre, o resto da vida? Sim, se o Senado aprovar. Aí, por exemplo, eu falei, né? Ele instaura uma lei e o Senado vota, entra em acordo e coloca essa lei lá em vigor, que a gente chama. Aí o próximo presidente, como chama? Horário de verão. A gente passou muitos e muitos anos tendo horário de verão aqui no Brasil. Bolsonaro, no primeiro ano de governo dele, falou, não precisa disso, chega, acabou. Aí ele tirou. Aí vai ficar, tirou, ele foi votado para tirar, certo? Pelo Senado, e ele foi assinou lá. Aí, de pouquíssimas coisas que eu gosto de falar é sobre isso, que eu odeio horário de verão. Aí, se o próximo presidente, em 2023, achar que deve ter horário de verão, ele vai lá e revoga o que o Bolsonaro fez. Aí ele entra em votação de novo, tá? É votado novamente, o Senado vota lá, os deputados votam, e aí decidem se vai voltar ou não. Entendeu? O horário de verão. Então, pode acontecer. Cria uma lei, retira a lei, entra em vigor, sai de vigor. Pode acontecer. Sim. Mas é uma coisa boa. Eu não gosto de horário de verão. Eu amo, tia. Vamos lá. Como você ama? Eu dei o exemplo do cabelo, né? Na Coreia do Norte, se não me engano, tem 20 tipos de cortes de cabelo que pode ser feito. 10 masculinos e 10 femininos, se não me engano. Eu sei que tem uma quantidade. Não pode cortar diferente. Acho que é na Coreia do Norte. Tipo, eu quero cortar meu cabelo hoje raspado de lado. Não pode, porque eu sou mulher, eu tenho que cortar exatamente daquele jeito que foi falado lá. São alguns modelos. Eu quero fazer moicano. Não pode. Eu dei o exemplo por isso. Mas lá não é, presta atenção, lá, por algum acaso, é democrático? Um país democrático? Não. Ele ainda é um país meio pro antigo, ele ainda é naquele século... Tá no século XIX. É um país comunista, não Isso. Não é um país democrático, tá? Tipo, eu vejo uma série
que é da Coreia. Todo tipo de Coreia. Aí, meio que a Coreia do Norte e a Coreia do Sul não É porque pode por lá é causa de assim. eleição. Desde 2011, eles têm um presidente que é eleito. A mesma pessoa é eleita várias vezes, ele faz um monte de coisa que as pessoas não concordam, mas as pessoas votam nele? Ah, não sei. Então, por isso que ele é eleito. É um comunismo, então simplesmente fala, pronto, acabou, é ele, pronto. Infelizmente. Vamos lá. Nossa. Quando o governo de Bolsonaro começou? 1º de janeiro de 1º 2019. de janeiro, 1º de janeiro de 2019. Chama Kim Jong-un. Do ditador da Coreia do Norte. Professora, Kim por que todo mundo da Coreia do Norte, Coreia do Sul tem nome Kim? Sei não. Toda pessoa que é da Coreia do Norte ou da Coreia do Sul tem Kim no meio do nome. Vai. Explique o que é o superministério criado pelo atual presidente. O que é o superministério? Foi a fusão de vários ministérios em um só. Porque assim, com essa fusão de vários ministérios, ele teria menos ministros. Peraí, tia, porque eu não conseguia entrar na aula. Aqui, ó. Aí ele explica aqui, ó. Peraí. No 2º parágrafo. Isso, aqui, ó. Chamado por vez de superministério por ser resultado da fusão do Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, foi juntado tudo em um só, certo? Todos esses se formaram um ministério só, então tem um ministro só que coordena o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento, o Ministério da Indústria, o Ministério do Comércio Exterior e de Serviços e parte do Ministério do Trabalho. Todos esses têm um ministro só para coordenar. Meu Lógico Deus. que ele tem os ajudantes dele, mas o peso maior é para o ministro. Dá para escrever até aí, né, tia? Chamado até Ministério do Trabalho. Uhum. É chefiado pelo Paulo Guedes, que é um economista. E começa e termina onde? Termina Aqui, ó, chamado por vezes de superministério até Ministério do Trabalho. Achei. Obrigada. Lembrando que Ministério da Fazenda não tem nada a ver com fazenda, é chamado assim, mas não tem nada a ver com coordenar as fazendas do mundo, não, do Brasil, não, tá? São os bens que o Brasil tem, tá? São os bens públicos, é que é o tesouro público que se chama, tá? Os recursos financeiros do país, Ministério da Fazenda. Não, vocês vão pensar que ele só fica lá olhando, aqui tem uma fazenda, aqui tem outra, aquela ali tem 5 hectares, a outra tem 10, não é isso não. Não, tia, vai que ele tem uma fazenda. Eu acho que eu já expliquei isso para vocês. Isso é mesmo. Tia, a gente precisa escrever maiúsculo, tem indústria, comércio. Sim, porque são vários tipos de ministérios, cada um com um nome, tá? Todas desse jeitinho aqui, Ministério da Fazenda com letra maiúscula, do Planejamento, Indústria, Comércio Exterior e Serviços.
Alguém perguntou aqui, é obrigatório votar? Sim, no Brasil é obrigatório, não é facultativo. Pessoas maiores de 18 anos até 65 anos têm que votar. Aí, por exemplo, vamos supor que eu esteja em outra cidade. Aí eu vou lá na cidade onde eu estou, no dia da eleição, em uma zona eleitoral, em um colégio eleitoral, e justifique, eu não estou na minha cidade. Você não pode votar em qualquer lugar, você tem uma cidade específica e um local específico para você votar, que é chamado de zona eleitoral. E cada zona tem várias seções, que são as salas onde ficam as urnas. Então, para votar, você precisa estar na sua cidade e naquele colégio específico, geralmente não é colégio. Aí você não está na sua cidade, você vai na cidade que você está e justifica. Você escreve lá, eu não estou na minha cidade, na minha zona eleitoral, e por isso eu não fui votar. Ou você pode justificar depois também. Vamos supor que eu esteja no hospital no dia que é a eleição. Aí, quando passar a eleição, eu vou lá no Tribunal Eleitoral, Regional Eleitoral, e justifico com um atestado. Eu estava doente, esse é apresento o atestado. Você paga uma multa, se não me engano, de R$15 mais ou menos, por não ter ido votar. Aí, o que acontece? Por exemplo, vamos supor, teve eleição, né? Para prefeito. Aí, no primeiro turno, é um exemplo. No primeiro turno, eu não fui votar. Aí, no segundo turno, eu posso votar? Sem justificar, eu não justifiquei, eu posso votar? Pode. Mas só que se você ficar 3 eleições seguidas, vamos dizer, primeiro turno, segundo turno e mais uma eleição, se você ficar essas 3, na quarta vez você não pode. O seu título é meio que... não é cancelado, ele fica congelado, você não consegue utilizar. E, infelizmente, nós precisamos do título de eleitor para muita coisa na nossa vida depois que a gente faz 18 anos. Então, se o seu título estiver congelado, um monte de coisas você não consegue fazer se você não organizar. Aí você tem que ir de novo lá no Tribunal Regional Eleitoral e fazer um monte de processo. Você vai ter que ficar em fila, do mesmo jeito que se você tivesse que ir votar, às vezes nem fica. Tá? Então, no Brasil, é obrigatório. Mas tem países que é facultativo, tipo os Estados Unidos teve eleição para presidente e lá não é obrigatório, a pessoa vota se ela quiser, chama facultativo, que é opção da pessoa ir lá ou não votar, tá? Tia, e se eu moro em Goiânia? Só que aí eu vou mudar, mês que vem eu mudo para Brasília. Aí eu não mudei o meu negócio lá do colégio eleitoral. Aí vai dar o dia da eleição. O que eu faço? Ou você vem para Goiânia votar, ou você vai lá no colégio eleitoral, lá na cidade que você está, e justifica o seu voto, como você não está na sua cidade, que você vota. Aí, mas tem a opção de transferir. Se você está dentro do Brasil, você pode transferir para outra cidade ou outro estado, tá? O que você não pode é quando você está fora do país, porque aí não tem jeito de você transferir para fora do país. Aí fica sem votar, você justifica de uma forma, você não está no país, né? Entendi. Mas, por exemplo, se eu tiver que me mudar para outro estado, aí eu vou no Tribunal Regional Eleitoral e apresento um comprovante do meu novo endereço. Tia, mas vamos dizer assim, mas aí, se eu vim para Goiânia votar, aí eu vou votar no candidato que eu quero de Brasília ou de Goiânia? Não, de Goiânia, né? Você não vai... Se você está em Goiânia, você vota para a cidade de Goiânia, se a sua zona eleitoral é Goiânia, tá? Agora, se eu transferir, aí eu vou votar lá em Brasília, eu vou votar lá para Brasília. Lembrando que Brasília nem tem prefeito, Brasília só tem governador. Mas vamos supor, eu moro em Goiás. Aí, quando é eleição, eu voto para o governador de Goiás. Mas aí eu tive que mudar e eu transferi o meu título para São Paulo. Aí eu transfiro para lá. Eu não vou votar em Goiás mais, eu vou votar em São Paulo. Então, eu vou escolher governador de São Paulo e não de Goiás.
tá? Número 3, como se caracterizou o primeiro ano do governo Bolsonaro? Como foi o primeiro ano, que no caso foi 2019? Sempre foi uma porcaria, mas tudo bem. O governo Bolsonaro superou a quantidade de tais de... Aqui, ó. O primeiro ano foi caracterizado por um alinhamento. Outros países governados por líderes de direita, como Donald Trump, nos Estados Unidos, e Benjamin Netanyahu, em Israel. O que ele fez? Ele fez como se fosse, vamos dizer assim, uma amizade, uma aliança com outros países e com outros líderes de direita, que são líderes também escolhidos pelo povo democraticamente. Donald Trump e Benjamin Netanyahu, que é de Israel, que tem feito grandes alianças. Ele é governador, não, ele é ministro lá em Israel, esse Benjamin. Ele tem feito boas alianças em relação a países influentes, porque Israel é um estado muito sofrido em relação a muitas coisas, porque tem muita guerra por causa de cidades, etc. Politicamente e religiosamente. O Estado de Israel, porque tem os palestinos, né, que lutam, aí tem os muçulmanos que lutam também. Os palestinos são judeus, tá? Não são cristãos. Muçulmanos também não são cristãos, mas acreditam no mesmo Deus, todas essas três religiões, judeu, cristão e muçulmano. Todos acreditam em um só Deus, tá? Só que cada um de uma forma, né? Os cristãos acreditam em Jesus Cristo, os muçulmanos seguem as regras de Maomé, profeta Maomé, e os judeus, eles só acreditam em Deus. Eles não acreditam na vinda de Jesus, tá? Vamos lá. Número 4. Qual o principal problema enfrentado por Bolsonaro e seus... Gente, está acabando a aula. Qual o principal problema enfrentado por Bolsonaro em seu segundo ano de governo? Qual o problema que ele está enfrentando, gente? A Covid-19. Coronavírus. Pandemia de Covid-19. E o problema é que ele minimizou os efeitos e entrou em conflito com os governadores. Demitiu o ministro da Saúde. E causou... Em cima do governo e o resto do texto todo? Sim. Tudo isso. Em seu segundo ano de mandato, Bolsonaro minimizou os efeitos da pandemia de Covid-19 no Brasil, entrou em conflito com os governadores, demitiu o médico Luiz Henrique Mandetta do Ministério da Saúde e causou a renúncia de Sérgio Moro, do ministro da Justiça, após exonerar Maurício Baleixo do cargo de diretor-geral da Polícia Federal. Professora, só para mim ter uma ideia aqui, essa é a 4 ou é a 3? Essa é a 4. 4. Ah, tá. O que é pra gente responder na 3? Como assim? Como Ei, mas tá prestando atenção, hein, dona Maria? Aqui pra cima que eu tô terminando de ver. A 4 não vai caber na 3, não. Pode resumir, mas tem que falar sobre isso. Tem que falar sobre a pandemia, sobre o conflito, sobre as demissões. Ô, Maria Fernanda, como se caracterizou o primeiro ano do governo Bolsonaro? O primeiro ano de governo foi caracterizado por um alinhamento com outros países governados por líderes de direita, como Donald Trump nos Estados Unidos e Benjamin Netanyahu em Israel. O que está fazendo? Que eu mostrei onde estava a resposta, eu falei sobre a resposta e não sabe o que é para responder na 3. Eu já estou lá quase na 5 e a pessoa está me perguntando o que vai fazer na 3. Não pode. Não tem condição. O negócio está no texto também, né? Ler um pouquinho não vai fazer mal.
Não. 10 de 10. 10 de 10. Eu tenho aula de inglês agora. Ô, professora, pode colocar etc? Porque não cabe tudo, não. Sim. A vigência do mandato do atual presidente deve ser até qual data? Até quando que ele vai governar? Vamos é 31 de dezembro de 2022. 31 de dezembro de 2022. Hoje vocês têm prova de inglês, né? Tô sabendo. Sangue de Meu Jesus Deus. tem poder. A gente está de fome, não pode gritar. Vou encerrar então aqui a aula. Já responderam, né? Para dar um tempinho para vocês respirar, beber uma água, para fazer prova. Tá bom? Beijo, beijo. Até amanhã. Alguma coisa para amanhã? Não, não ficou tarefa para depois. Ótimo. Beijo. Peraí, tia. Beijo. Na hora de colar, tia, eu não, as folhas do meu livro, do meu caderno de história, elas acabaram. Aí, Só põe dentro. pode deixar a folha assim? Pode, põe dentro do caderno. Tia, tô fazendo na geografia e história. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau.